Bom demais também. Ó, perfeito. Saudade de vocês, né? De xingar vocês aí assim, pessoalmente, mas tá tudo bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Igual a gente fez ontem. Mantenham os microfones aí desligados, mas na hora que vocês precisarem fazer uma pergunta, pode. Você tá com saudade de educação física? Falar nada não, tá? Vou ficar ó, caladinha. Tá? Na hora que vocês precisarem abrir o microfone, falar alguma coisa, abre o microfone, fala e tá de boa. Beleza? Então tá bom. Nós vamos continuar então. Dúvida? Nossa, eu nem falei nada. Fala sua dúvida, jovem. Pode abrir o microfone aí e fala sua dúvida. Deixa eu ver se eu vou querer responder. A minha dúvida é quanto à fórmula de períodos, professora. Ah, tá. Não, nós vamos corrigir uma questão, tá? Nós vamos corrigir. O que nós vamos fazer hoje? Deixa eu falar para vocês qual que é o nosso roteiro de hoje, então, tá? Para vocês ficarem aí tranquilos. Eu vou falar com vocês, né? Vou voltar naquela parte da alteração da aceleração da gravidade, que eu comecei a explicar ontem, ia explicar um caso, lembra para vocês? Então, eu vou explicar aquela parte, certo? Depois que eu explicar aquela parte, eu vou corrigir as atividades 7, 8 e 9, e lá da página 11, e lá na atividade número 9, aí entra essa fórmula de período. Aí você pode fazer seus questionamentos, aí na hora que chegar nessa parte, você pode fazer seus questionamentos e a gente tira dúvida, qualquer outra questão também que tiver dentro disso, você pode falar. Fechou sim? Tranquilo? Beleza, pra vocês saberem. E aí, terminando, se der tempo, a gente vai começar a falar de um outro tipo de força, vamos falar sobre força normal. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Isto. Pois é. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho sobre a variação da aceleração da gravidade na superfície da Terra, correto? Nós tínhamos feito esse desenho aqui, lembra disso? Então, o que nós temos aqui? Olha só, eu representei superfície da Terra. Vocês estão conseguindo acompanhar o cursor do mouse? Consegue visualizar o cursor do mouse? E aí? Sobreviveram? Não consegue o cursor, não? Ah, tá. Então eu vou desenhar. Tá bom, desenhando vocês vão ver. Então, olha só. Esse desenho é um desenho esquemático. Deixa eu apagar aqui o que não tem a ver. Tá bom? Aqui, aqui, aqui. Certo. Tá. Então, nós temos, mas a tela estão vendo, né? O desenho, o compartilhamento estão vendo. Começou a gataranha, mas tudo bem. Então, olha só. Esse é um desenho esquemático da superfície da tela, da Terra,
certo? Aqui, esse pontinho está representando a superfície da Terra no Rio de Janeiro, ok? E a uma grande altitude, esse pontinho aqui está representando a superfície da Terra em La Paz, na Bolívia, correto? E aqui, essa linha está representando o centro da Terra. Centro da Terra. Certo? Esse DRJ é a distância entre a superfície e o centro da Terra na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é o raio da Terra no Rio de Janeiro. Esse DLP representa a distância entre a superfície da Terra e o centro da Terra em La Paz, na Bolívia. Então, é o raio da Terra na Bolívia. Então, Rio de Janeiro, aqui nós temos nível do mar. La Paz, nós temos uma grande altitude, correto? Então, nós vimos o seguinte. Vimos aqui, olha a equaçãozinha lá de Newton para a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade na superfície de um planeta é diretamente proporcional à sua massa. Então, aqui, tanto no Rio de Janeiro quanto em La Paz, está no mesmo planeta, na mesma Terra, então a massa é a mesma. E a aceleração da gravidade é inversamente proporcional, na superfície, né, do planeta, é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Quer dizer, em La Paz, o raio é maior, a distância é maior. Se a distância é maior, a aceleração da gravidade é menor. No Rio de Janeiro, o raio é menor. Se o raio é menor, a aceleração da gravidade é maior. Então, nós vimos isso, a aceleração da gravidade no Rio de Janeiro é maior do que a aceleração da gravidade em La Paz. Nós vimos que o peso de um corpo é o produto da massa pela aceleração da gravidade, certo? Então, se a aceleração da gravidade em La Paz é menor do que no Rio, o peso de um corpo em La Paz é menor do que o peso do mesmo corpo no Rio. Ok? E aí, quando a gente pensa no futebol, né? Quando a gente pensa na questão do futebol. Então, um jogador no Rio de Janeiro, ele está acostumado a jogar bola, ele é profissional. Então, ele sabe qual deve ser o impulso que ele deve dar na bola para que ela atinja a meta, aqui no Rio de Janeiro. Beleza. Só que a massa da bola é a mesma em qualquer lugar, mas o peso dela no Rio de Janeiro é maior do que o peso dela em La Paz. Então, se ele chegar em La Paz e não treinar, né, reduzir esse impulso, reduzir a força que aplica na bola, porque a força que está puxando a bola para baixo em La Paz é menor do que a força que está puxando a bola para baixo no Rio de Janeiro. Então, se ele der o mesmo impulso, ela vai ter um alcance maior e ela vai ter uma maior velocidade e ela vai passar da meta. Por isso que tem que chegar lá e tem que treinar. E o contrário acontece quando a pessoa vem de lá para cá. Quando ela chega aqui, né, um jogador boliviano, quando ele chega no Brasil, ele tem que dar um impulso maior, ele tem que treinar um impulso maior, senão não chega na meta. Ok.
Isso aqui a gente já tinha começado a falar. Agora tem a outra historinha que eu queria contar para vocês e que é uma história verídica, certo? O que acontece? Primeira coisa, vamos pensar que atmosfera. Então, na atmosfera, né? Nós temos aqui, desse jeito não, só um minuto. Atmosfera, certo? Então, vamos supor que essa linha aqui representa o final da atmosfera. Vamos fingir, vamos supor que a atmosfera acabasse assim instantaneamente, certo? E aí vamos pensar em uma coluna sobre a superfície da Terra, no Rio de Janeiro e em La Paz. Uma coluna, tá? Uma coluna cilíndrica imaginária, certo? Se a aceleração da gravidade no Rio de Janeiro é maior do que a aceleração da gravidade em La Paz, o que vai acontecer? O peso, né, as partículas de ar, de oxigênio, né, vamos pensar especificamente no oxigênio, porque é o que a gente precisa para respirar. Mas as partículas, elas vão ter o mesmo peso, elas têm a mesma massa no Rio e em La Paz, mas no Rio elas vão ter um peso maior, porque a aceleração da gravidade é maior. Então aqui eu vou ter uma maior concentração de partículas de oxigênio nas proximidades da superfície, depois vai chegando mais para cima, elas vão ficando mais, o ar vai ficando mais rarefeito, quer dizer, com uma quantidade menor de partículas. Em La Paz, como a força que puxa essas partículas para baixo já é menor, então próximo da superfície da Terra o ar já é mais rarefeito, certo? Então o que acontece? Como é que as pessoas conseguem sobreviver aqui? Quem vai garantir o transporte de oxigênio no nosso corpo são as hemácias, certo? Então, as hemácias, se olhando de frente, elas são circulares, e você fazendo um corte aqui, corte transversal, elas são bicôncavas, certo? E aí você vai ter aqui o transporte de oxigênio. E as hemácias, elas são produzidas sempre pelo nosso corpo, pela medula. Então, elas estão sempre sendo produzidas. Então, o que acontece? A pessoa que mora em La Paz, ela tem uma quantidade de hemácias maior circulando no corpo. Porque se tem uma quantidade menor de oxigênio, então elas produzem uma quantidade maior de hemácias. E a pessoa que está no Rio de Janeiro, ela tem uma quantidade menor de hemácias, certo? Então, a pessoa que sai do Rio de Janeiro e vai para La Paz, o que vai acontecer com ela? Quando ela fica lá durante um tempo, o seu organismo vê que precisa de mais oxigênio, a medula vai produzir uma quantidade maior de hemácias para se adaptar, certo? Então, isso é a questão do ar ser rarefeito, ok? Mas, pensando no peso, vamos esquecer. E a pessoa que está em La Paz, né, que tem muitas hemácias, quando vem para o Rio de Janeiro, não faz diferença nenhuma com relação a isso, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar agora na força-peso e na aceleração da gravidade, correto? Então, caso verídico. Ok. Uma pessoa entra no avião no Rio de Janeiro, certo? E aí vai passear na Bolívia, vai passear em La Paz. Aí ela
entra no avião aqui, bacaninha, né? Com a quantidade de hemácia suficiente para o Brasil, tranquilo, numa boa, e vem aqui e aterrissa no aeroporto em La Paz. Quando ela chega em La Paz, o que acontece? Na hora que ela desce no aeroporto, ela pensa assim: falaram que ia ser muito difícil chegar aqui por causa do ar rarefeito, só que o corpo não sente isso instantaneamente, correto? E aí, quando a pessoa desceu em La Paz, ela se sentiu fisicamente leve, se sentiu bem. Por que ela se sentiu leve? Por que o corpo estava bem? Porque realmente o peso dela em La Paz é menor do que no Rio de Janeiro. A força que estava puxando essa pessoa para baixo em La Paz é menor do que no Rio de Janeiro. Então a pessoa está bem, está fisicamente bem. E aí essa pessoa falou assim: eu estou bem, eu não estou sentindo nada de diferença de oxigênio, inclusive eu estou sentindo meu corpo muito leve, então eu vou andar. E aí essa pessoa passeia, foi passear, estava bem, passeou. Só que o organismo, passando um tempo, como ele tinha uma quantidade menor de oxigênio circulando, né? Lembra, ele tinha poucas hemácias, ele tem hemácia suficiente para o Rio de Janeiro. Aí ele foi muito exigido, porque ele teve a carência de oxigênio. É o que acontece agora com os pacientes de Covid. Às vezes a pessoa não sente falta de ar, ela sente um cansaço, porque mesmo sem sentir falta de ar, mesmo sem tossir, porque o cansaço? Por causa da carência de oxigênio, certo? Aí a pessoa sentiu um cansaço, aí quando ela começou a cansar, ela ficou exausta, e aí a pessoa vai e deita para dormir. E aí a pessoa dorme, para o organismo conseguir se recuperar, a pessoa dorme mais de 24 horas sem pensar, certo? Casos verídicos. E o contrário, né? Então a pessoa tem que esperar um tempo, alguns dias, para que a quantidade de hemácias, apesar do corpo estar mais leve, a quantidade de hemácias tem que ser produzidas, tem que aumentar, certo? Aí vamos pensar o contrário. A pessoa sai da Bolívia e volta para casa, né? Vamos supor que a quantidade de hemácias aumentou, bacaninha, descansou, conseguiu, ficou tranquilo, com ar rarefeito. Aí ela volta para casa. Sai da Bolívia, sai de La Paz, vem para o Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum com relação à oxigenação. Porém, na hora que ela sai do avião, que ela pisa no aeroporto, ela se sente exausta. Por quê? Porque o seu peso é muito maior, a força que está puxando essa pessoa para baixo é muito maior. Então, ela é exigida fisicamente, ela tem uma exigência física muito maior para andar, para se movimentar. E aí, o corpo dói, porque ela se sente exausta fisicamente. E aí demora pelo menos uma semana ou mais para a pessoa se acostumar com esse peso. Ok? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, pessoal? Podemos passar para frente? Ok. Então, vamos corrigir as 3 questões que ficaram de ontem, certo? Então, vamos lá. Página 11, tá? Continuação de ontem. Então, temos aqui. Número... achei que tinha ficado 3. Ficaram 4 questões. 4 questões. Tudo bem. Em Júpiter, a aceleração da gravidade... Espera aí, eu tenho que tirar isso aqui. A aceleração da gravidade em Júpiter é aproximadamente 26 metros por segundo ao quadrado. Viram agora por que a gente fala de
aceleração da gravidade aproximada? Porque a aceleração da gravidade ela vai variar de acordo com a altitude no planeta. Então, em Belo Horizonte, eu tenho uma aceleração da gravidade. No Rio de Janeiro, eu vou ter outra, que são altitudes diferentes. Em Ouro Preto, eu vou ter outra. Sei lá, na Serra do Cipó, é outra. Por isso que a gente fala em aceleração da gravidade aproximada, tá? Enquanto na Terra, podemos considerar que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, também aproximada. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra, então o peso na Terra é de 800 newtons. Então tá, peso na Terra é igual a massa na Terra, a massa é a mesma em qualquer lugar. É igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. 800 é igual a massa vezes 10, massa é igual a 800 sobre 10, massa é igual a 80 quilogramas. Então, nós vimos que a massa não se altera, então, peso em Júpiter é igual a massa vezes a aceleração da gravidade em Júpiter. Peso em Júpiter vai ser 80 vezes 26, que vai ser, vamos ver, 2080 newtons. Está aqui. Certo? Oxe, passaram dúvidas. Número 7. Então, vamos para as leis de Kepler. Lembrando, as 3 leis de Kepler. A primeira é a lei das órbitas. Fala que a órbita dos planetas é uma órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos. É uma órbita para mostrar que a órbita não é circular, não é tudo circular, né? Que é a figura perfeita como os gregos pensavam. A segunda é a lei das áreas, que fala que a linha imaginária que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. A segunda lei é para mostrar que a velocidade do planeta não é constante. Quando ele está mais próximo do Sol, a sua velocidade é maior. Quando ele está mais afastado do Sol, a sua velocidade é menor. Certo? E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, que fala que o quadrado do período de revolução do planeta é proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita. É uma lei exclusivamente matemática, ok? Então, vamos lá. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler são a base do modelo planetário geocêntrico, gente. Ah, eu escrevi colocando coisa errada aqui. Fornecem subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época. Letra D. Ok? Alguém tem dúvida nessa questão? Ou podemos passar para frente? Podemos? Então, vamos aqui para o que nos interessa mais, né? Que vocês estão mais preocupados aí. Que são as questões 8 e 9, certo? Essas duas bonitinhas aqui. Tirar esse daqui, trazer para cá. Só pelo espaço. Então, vamos lá. Ó.
Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas. Considerando que suas órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros e que o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros, a força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem esse módulo aqui, já deu até a equaçãozinha aqui para vocês, em que R é a distância entre eles, foi dado o valor da constante de gravitação universal G, massa de Júpiter, massa da Terra. Eu quero saber qual é o módulo da força gravitacional entre Júpiter e Terra, certo? Então vamos lá. Para calcular a força gravitacional entre Terra e Júpiter, eu preciso do valor de G, que já foi dado, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado, já foi dado aqui. Eu preciso da massa dos dois planetas, massa da Terra, 6,0 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Aí você fala assim, nossa, que unidade horrível, que unidade grande. Não, a unidade, ela é compatível com as outras que a gente tem que utilizar. Então, você verifica, a massa da Terra aqui está compatível? Perfeito. Quanto maior for a unidade, melhor para a gente ver se está compatível, tá? Massa de Júpiter, 2,0 vezes 10 elevado a 27 quilogramas, também está compatível. E eu preciso da distância entre os dois planetas. Aqui está como R, posso usar como D. Então, qual é a distância entre os dois planetas? Bem, eu tenho o raio da órbita de Júpiter. O raio da órbita de Júpiter, RJ. Eu tenho o raio da órbita da Terra, RT. Para saber a distância entre Júpiter e Terra, distância entre Júpiter e Terra. Olha que bonitinho, ficou coloridinho. Então, o que a gente vai fazer? Só um minuto que eu tampei minhas canetinhas aqui com o chat. Então, a distância entre Júpiter e Terra vai ser a diferença entre o raio da órbita de Júpiter menos o raio da órbita da Terra. Então, a distância entre Júpiter e a Terra, que quando eles estão mais próximos, é onde eu quero saber a força de atração gravitacional entre eles. Então, vai ser... Quais são os raios? 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros menos 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, a distância entre Júpiter e Terra, expoentes iguais, é só subtrair. 7,5 menos 1,5, 6 vezes 10 elevado a 11 metros. Está tudo em metro, certinho, metro, metro. Ok, então estão compatíveis. Agora, é só
jogar na fórmula. Então, vamos fazer isso aqui. A força de atração gravitacional é G, massa da Terra vezes a massa de Júpiter, sobre a distância entre eles ao quadrado. Você pode colocar como D, você pode colocar como R, ok? Então, a força gravitacional vai ser 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 11, vezes... 11 não, gente. 11 é lá embaixo. 6 vezes 10 a 24, vezes 2 vezes 10 a 27, sobre 6 vezes 10 a 11 ao quadrado. Então, vamos lá. Força vai ser, vamos fazer aqui, vou multiplicar 6,7 vezes 6 vezes 2. Então, deixa eu fazer aqui. 6,7 vezes 6 vezes 2. 80,4 vezes 10A. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Lembrando, soma algébrica. Menos 11, mais 24, mais 27. 10 elevado a 40. Sobre 6 ao quadrado, 36, vezes potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 11 vezes 2, 22. Então, F vai ser igual a 80,4 dividido por 36, vai dar uma dízima periódica, 2,2333333, então 2,23 vezes 10A. Divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, 40 menos 22, 18 newtons. Está aí. Esta é a força, deixa eu ver se eu acertei aqui. Ah, acertei. Esta é a força de... Não, tá certo isso aqui. Não dá 13,4 vezes 10 a 29, não. Ah, você esqueceu o elevado ao quadrado, né? Esse elevado ao quadrado aqui, muitas pessoas se confundem. Acontecem três confusões aqui nesse esquema. Ou você simplesmente esquece de colocar aqui ao quadrado, ou você eleva só o 6 ao quadrado e esquece do 10 elevado a 11, ou você eleva só o 10 elevado a 11 ao quadrado e esquece do 6. Então, são as três confusões que ocorrem nessa equação. Ok? Passar para frente. E o próximo eu tenho que ficar aqui tirando os... Fica aparecendo aqui, sabe, pessoal, o chat, aí eu tenho que levar de um lado para o outro para não tampar a questão. Então, vamos lá. A questão número 8 era em relação à lei da gravitação universal de Newton. A questão número 9 já é da terceira lei de Kepler, que é aquilo que eu disse para vocês, ela é exclusivamente relação matemática, que diz que o quadrado do período de translação do planeta é proporcional ao cubo do raio da órbita. Então, se eu tenho um planeta A, período de A ao quadrado sobre o raio de A ao cubo é igual ao período de B
ao quadrado sobre o raio de B ao cubo. Então, esta é a relação matemática da terceira lei de Kepler. É exclusivamente matemática, ok? Então, vamos lá. Em seu... Sim. Potência de potência, eu conservo a base 10 elevado a 11 elevado ao quadrado. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 11 vezes 2, 22. É isso, ok? Se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu tivesse assim, 10 elevado a 11 elevado ao quadrado e tudo isso aqui elevado ao cubo, eu multiplicaria tudo. 10 vezes 2, 22. 22 vezes 3, 66. Tá? É isso. É você pensar na multiplicação de potências de mesma base, você soma expoentes, soma algébrica, levando em consideração o sinal. Na divisão de potências de mesma base, você subtrai expoentes. E na potência de potência, você multiplica expoentes. E na radiciação de potência, você divide o expoente pelo índice do radical. Ok? Continuando. Em seu livro Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar, além dos já conhecidos. Imagine um hipotético planeta distante do Sol 10 vezes mais longe do que a Terra, certo? Então, a distância, aí vamos pensar o seguinte, a distância entre o Sol e a Terra é o raio médio, distância média, é o raio médio da órbita da Terra, certo? E a distância entre o Sol e esse planeta hipotético é 10 vezes mais longe que o raio que a Terra. Então, o raio da órbita desse planeta é 10 vezes o raio da órbita da Terra. Ok? Com massa 4 vezes maior do que a terrestre. Então, a massa do planeta é 4 vezes maior do que a massa da Terra. Estou extraindo dados, é o que está ali. Considere a aceleração da gravidade na superfície da Terra expressa por G. Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo expresso em anos terrestres mais próximos de... Bem, o período para a Terra dar uma volta em torno do Sol é de um ano terrestre. Eu quero saber qual é o período que esse planeta qual é o período de translação desse planeta em anos terrestres. Então, é isso que eu quero saber. Correto? Então, olha só. A lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, diz que para a gente determinar o período, olha aqui em cima, eu tenho uma relação entre períodos e raios, certo? Então, eu não preciso utilizar nem massa e nem aceleração da gravidade. Então, esses dados aqui
Para essa questão, eles não... Oi, Manuela, vai vendo aqui a aula. Certo? Então, para essa questão, esses dados não me ajudam em nada. Mas... Não tô te vendo, não. Tô te vendo isso aqui. Quem está aí batendo papos? Pronto, acabou, não está mais. Para essa questão, esses dados não me ajudam em nada, porque eu preciso só de período e de raio, beleza? Aí você me pergunta assim, então para que esse monte de dado? Eu imagino que essa questão, ela deveria ter uma segunda, sabe? Uma letra B, uma outra questão também, que fosse falar sobre força gravitacional entre os dois planetas, ou perguntando a aceleração da gravidade do planeta, e aí irem utilizar. Mas para essa questão, não. Então, a gente vem aqui e faz período do planeta ao quadrado sobre o raio do planeta ao cubo é igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. Então, vamos colocar o que a gente tem. Período do planeta é o que eu quero saber. Raio da órbita do planeta é 10 vezes o raio da órbita da Terra. Tudo isso ao cubo é igual. Período da órbita da Terra, 1 ao quadrado, sobre o raio da órbita da Terra ao cubo. Agora, a gente trabalha isso aqui matematicamente. Período do planeta ao quadrado sobre 10 ao cubo, 1000. Eu posso deixar aqui 10 ao cubo vezes raio da órbita da Terra ao cubo é igual a 1 ao quadrado, que é 1, sobre o raio da órbita da Terra ao cubo. Esse raio da órbita da Terra eu posso cortar com esse, né? Ou então, se não quiser cortar de uma vez, isso tudo aqui está dividindo, passo para lá multiplicando. Período do planeta ao quadrado é igual 10 ao cubo vezes raio da órbita da Terra ao cubo sobre raio da órbita da Terra ao cubo. Isso eu corto com isso. Então, período do planeta ao quadrado é igual a 1000. Período do planeta é igual a raiz quadrada de 1000. Período do planeta vai ser igual a raiz quadrada de 1000, 31,6 anos, aproximadamente. Então, mais próximo de 32 anos. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Antes da gente passar para frente, ô, João, era você que tinha dúvida, né? Você falou que ia me perguntar sobre lei de Kepler. Conseguiu? Ah, tá. Alguma outra questão, gente, antes da gente passar para frente? Alguma outra questão que vocês queiram tirar dúvida? Fale agora ou se cale para sempre, todos sempre amém? Se tiver alguma outra dúvida, pode falar. Abre o microfone aí e fala. Pessoal, olha só. Vocês estão ruins de ler
e de ouvir, certo? Lá no planejamento de vocês, eu disse para vocês enviarem, a partir dessa semana, a atividade é enviada pelo Positivo On, certo? E ontem eu recebi um monte de e-mail. Não quero e-mail, não. Atividades no Positivo On, tá? E ontem eu falei com vocês também, Positivo On. Dúvida, não? Alguma questão dessa semana, alguma coisa que vocês têm que entregar, que vocês não conseguiram fazer? Tem alguém ontem que na hora que me mandou o e-mail falou que estava com dúvida numa questão, mas eu não me lembro qual é. Vocês estão vivos ainda? Ah, tá. Questão 9. Qual página? Livro didático ou livro de atividades? Tá. Qual página? Ah, essa. Essa que eu fiz? 3 da folha de Kepler. Ixi. Ixi. Tem que ver se eu tenho a folha aqui. Espera aí. Página 41. Espera aí, vamos lá. 3 da Kepler, página 41, questão 9. Ah, não, deixa essa questão 9. Questão 9 eu faço ela com vocês na próxima aula. Pode ser? Questão 9 eu faço ela com vocês na próxima e faço essa da folha aí também. Bom, vamos para frente. Eu não tô com a folha aqui não, João. Não estou com a folha aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Só um minuto. No computador. Eu acho que ela está no outro computador. Aulas. Listas. Primeiro ano. Atividades. Eu não tenho ela aqui. Eu não tenho ela aqui, não. Pois é. E eu só tenho ela no outro computador. Ok. Mas a gente faz na próxima aula. Aí a gente pega essas atividades, que aí vocês vão me entregar, e eu explico para você, eu corrijo com vocês. Tá? Pode ser? É para enviar, não é por mensagem, não. Eu abri atividade, para cada uma delas eu abri lá uma atividade. E aí você vai tirar foto e postar lá, certo? Eu abri uma atividade para cada uma das atividades que vocês têm que me entregar e abri uma atividade para a folha de lei de Kepler. O da folha de lei de Kepler, quem já tinha enviado, não precisa enviar de novo, não. Tá bom? Só para quem não tinha enviado ainda, tá? Aí depois a gente faz a correção, beleza? Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, para a gente encerrar. Olha só. Seguinte, espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Mais um tipo de força.
força normal, certo? Quando a gente vai fazer um problema qualquer, quando a gente vai resolver algum problema de dinâmica, algum problema relacionado a forças, a primeira coisa que nós temos que fazer é o chamado diagrama, vou escrever aqui, diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Fazer o diagrama de corpo livre é desenhar todas as forças que estão agindo naquele corpo, certo? E aí, para isso, a gente tem que conhecer as forças. Então, a gente vai pensando nas forças em ordem. Então, nós vamos ver essas forças em ordem, certo? Então, a gente vai pensar assim, a gente vai olhar. Vamos pela ordem. Vou falar todas aqui rapidamente, mas a gente vai trabalhar cada uma separadamente. Eu vou olhar no corpo assim. Primeiro, a ordem. Esse corpo tem massa? Então, ele tem força-peso. Desenha força-peso. Depois eu vou ver. Tem força normal? Nós vamos ver agora sobre ela. Tem normal? Desenha normal. Tem tração? Desenha a tração. Tem força elástica? Desenha a força elástica. Então, tem atrito? Desenha a força de atrito. Então, nós temos que conhecer todas essas forças para a gente trabalhar o nosso problema. E aí, a gente vai por esta ordem, certo? Tem peso? Tem peso? Tem. Tem normal? Tem. Ou não tem? Tem tração? Tem ou não tem? Tem força elástica? Tem ou não tem? Tem atrito? Tem ou não tem? E vamos desenhando as forças. Então, por isso que a gente tem que conhecer cada uma delas, certo? Então, nós vimos a força-peso. Então, vamos ver qual é a força normal. Então, o que é a força normal? Para a gente saber, entender força normal, a gente tem que entender a terceira lei de Newton. Então, eu sei que, pela terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação de mesma direção, mesma intensidade, ou mesmo módulo, mesmo valor numérico e sentidos contrários. Lembrando que são dois corpos, se o corpo A exerce a ação sobre o B reage e exerce a reação sobre A. Certo? Então, essas duas forças elas não podem ser somadas, porque agem em corpos diferentes, ação e reação. Certo? Então, o que é a força normal? A força normal, primeiro, ela só vai atuar se o corpo estiver encostado em uma superfície. Então, a força normal é a reação da superfície sobre o corpo, certo? Então, vamos imaginar aqui, vou pegar uma superfície aqui. Olha só, aqui eu tenho uma superfície. Vamos imaginar que isso aqui é o tampo de uma mesa, tá? Uma superfície. E sobre essa superfície, eu coloco um corpo. Estou colocando aqui a minha calculadora. Minha calculadora está sobre essa superfície, certo? Então, beleza. Força, peso. Então, se eu for desenhar a primeira coisa, vamos desenhar aqui. Tá aqui a superfície retinha, do jeito que vocês estão vendo. E está aqui a calculadora, certo? E aí, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre na calculadora. Então, sobre a calculadora está agindo a força peso, também retinha aqui, ó. O que é a força peso? É a força que a Terra exerce puxando, a Terra puxa a calculadora, certo? Então, é a força que a Terra exerce sobre a calculadora. É a força peso, força com que a Terra está puxando a calculadora. Só que, quando eu coloco a Terra puxa a calculadora se ela estiver na minha mão, se ela estiver caindo, se não estiver encostada em nada, e se ela estiver sobre a superfície.
Só que quando essa calculadora está sobre essa superfície, a calculadora faz uma força sobre a superfície. Então, essa força aqui, que eu vou chamar, sei lá, de F, CS, a força que a calculadora exerce sobre a superfície. Ok? A calculadora está fazendo uma força sobre a superfície. Nesse caso, a força que a calculadora faz sobre a superfície é igual ao peso dela. Só nesse caso, né? É igual em módulo, em direção e em sentido. É igual ao peso. Se a calculadora faz uma força sobre a superfície reage e faz uma força sobre a calculadora. A gente não tem ação e reação? A superfície reage e faz uma força sobre a calculadora. E a força que a superfície exerce sobre a calculadora eu chamo de normal. Por que normal? Primeiro vamos entender por que normal. Normal vem da palavra ortonormal, que significa perpendicular, ângulo de 90 graus. Então, a força que a superfície exerce sobre o corpo é sempre perpendicular à superfície. Então, neste caso, lembra que nós vimos que se tiver em repouso, a resultante das forças é igual a zero? Então, o diagrama de corpo livre da calculadora, ele só tem peso e normal. Se ele está parado, está em repouso, a resultante é igual a zero. Então, peso menos normal, né? As duas forças aqui têm mesma direção em sentidos contrários, peso menos normal igual a zero, peso igual a normal. Neste caso, primeira coisa que a gente tem que pensar, muito importante, peso, quer dizer, contrário, normal não é reação ao peso, certo? Ação e reação entre dois corpos. Calculadora exerce força sobre a superfície, superfície exerce normal sobre a calculadora. Normal não é reação ao peso. E normal não é sempre igual ao peso. Por exemplo, vamos lá. Essa superfície aqui, certo? Então, eu tenho a calculadora. Calculadora tem um determinado peso, ok? Então, beleza. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cá. Então, tá aqui. A calculadora tem um determinado peso. Se eu coloco um objeto sobre a calculadora, o peso da calculadora muda? Hein? Se eu colocar um objeto sobre a calculadora, o peso da calculadora vai mudar? Então, vamos pensar, tem sim e tem não. O peso da calculadora não é a massa da calculadora vezes a aceleração da gravidade? Se eu coloquei o mouse em cima da calculadora, a massa da calculadora não alterou, o peso da calculadora não alterou, certo? O que alterou é a força que a calculadora está exercendo sobre a superfície. Porque a força que a calculadora exerce sobre a superfície agora, ela é igual ao peso dela mais o peso do mouse. Concordam? Então, a força que ela está exercendo sobre a superfície agora é maior do que o peso dela. Ok? Então, quando eu venho aqui, deixa eu fazer o desenho de novo. Vamos lá. Quando eu venho aqui,
tem a superfície. Tenho aqui a calculadora. Em cima da calculadora eu coloquei um outro objeto, certo? Então, vou colocar aqui forças que estão agindo sobre a calculadora. Então, para baixo tem o peso da calculadora, certo? Só que esse objeto está exercendo uma força sobre a calculadora, que é igual ao peso dele. Peso do objeto está sendo exercido sobre a calculadora. Ele não está sobre a calculadora aqui? Ele exerce um peso sobre, uma força sobre ele, que é igual ao seu peso. E aí a força agora, a calculadora agora exerce sobre a superfície uma força que é maior do que o seu peso, que é a soma do seu peso com o peso do objeto. E aí a superfície vai reagir, exerce sobre a calculadora uma força normal para cima. Nós não vimos que se ela está em equilíbrio, a resultante é igual a zero. Então, nós temos para cima normal, para baixo, agindo sobre a calculadora, seu peso e uma força que é igual ao peso do objeto, menos peso do objeto. Vai ser igual a zero. Então, a normal agora, ela é igual ao peso da calculadora mais o peso do objeto. Por quê? A força que a calculadora está exercendo sobre a superfície é maior do que o seu peso. Você consegue sentir isto. Sentir. Pega sua mão sendo a superfície. Ó, sua mão sendo a superfície. Coloca o livro. Quando você coloca o livro na sua mão é a superfície. Você está sentindo uma força que é igual ao peso do livro. Então, sua mão reage, exerce uma força normal sobre o livro, que é igual ao peso dele. Se você colocar um outro objeto aqui em cima, a força que o livro vai exercer sobre a sua mão não vai ser mais apenas o peso dele, vai ser o peso dele e mais o peso desse objeto, e mais o peso do outro objeto. Então, a força agora que o livro exerce sobre a sua mão é maior do que o peso dele. É igual ao peso dele e o peso de tudo que está ali em cima. Então, a sua mão reage sobre o livro com uma força normal que é maior. Certo? Ok? Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Foi só o início, né, dessa parte de força normal. Temos mais coisas para falar sobre ela, certo? Então, é o que coloca aqui, ó. Como é que é o funcionamento de uma balança? E aí a gente pensa na força normal. A balança, ó, ao apoiarmos um objeto sobre uma balança, esse objeto empurra a balança para baixo. E a balança empurra o objeto para cima, né? O peso do objeto aqui para baixo, ó, peso do objeto aqui para baixo, certo? E a reação normal para cima. Normal é igual ao peso. Vai ficar gravada, vou colocar no YouTube. Se a pessoa está na balança, então a balança ela vai mostrar o valor da normal. Se a pessoa segurar algum objeto, a balança vai mostrar um valor maior, não só o peso da pessoa, igual o peso da pessoa mais o peso do objeto. Por quê? Porque a normal vai ser maior. A força que está exercendo sobre a balança é maior, a reação normal vai ser maior. Ok? Então, esse é só o início dessa parte de reação normal. Temos mais coisas para falar sobre ela. Então, o que eu quero que vocês façam antes da nossa próxima aula? Dá uma lida lá no livro de vocês, no livro didático,
Espera aí, deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu abrir. Dá uma lida nessa parte. Minutinho. Mostrar aqui para vocês. Aí. Dá uma lida nessa parte de força normal. Depois que vocês fizerem os exercícios, tá? Antes da nossa próxima aula, da aula de semana que vem, dá uma lida nessa parte aqui de força normal. Toda essa parte de força normal. Ok? Que aí na próxima aula, vocês já tendo dado uma lida, fica melhor o entendimento e a explicação. Dá uma lidinha aqui nessa parte. Pode ser? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido proveitoso, produtivo, correto? E aí depois, na próxima, a gente tira mais dúvidas, né? A gente passou do horário, né? Todo dia a gente está passando um pouquinho do horário, vocês já perceberam isso, né? Eu acho que a aula vai ficando produtiva, vai ficando boa, não sei se boa para vocês, mas para mim ela vai ficando boa. E aí a gente vai passando do horário, vou empolgando e a gente vai passando do horário, certo? Então, tchau para vocês, bons estudos, até a próxima semana, bom final de semana também, ok? Tchau, pessoal!